É muito bom ver os irmãos, alguns de mais longe. A gente estava com saudade, muito bom poder encontrar o pessoal de mais longe. E vou dizer uma coisa, viu? Eu ainda tenho o sonho da nossa igreja lá no Canadá, hein? Em nome de Jesus, né, gente? Eu quero dizer para vocês que nós, no começo do mês passado, em julho, estivemos aqui no primeiro domingo, e logo na segunda-feira eu viajei, eu tinha uma viagem a trabalho, e acabei pegando Covid, e ficou uma coisa, fiquei em casa um tempo. Quando eu fiquei melhor, saramos aí, eu, na verdade, né? Graças a Deus, o Edu não pegou, nem a Mariana, mas, por conta disso, eu não consegui acompanhar o Edu, que tinha uma viagem para Niterói, eu estava pensando que iria junto, e também uma responsabilidade que também com o Edu lá em Guararapes. Mas aí, ficando melhor, nós tivemos os 2 últimos domingos em Santos, na nossa igreja lá em Santos, para o reinício dos trabalhos lá, né? E hoje estamos aqui, e também, semana que vem, já estaremos, se Deus permitir, atendendo a igreja de Castanhal, e depois, na última semana, em Bastos. Peraí, confundi as coisas. Sim, e aí no terceiro domingo a gente vai estar em Santos também, né? Na última semana em Bastos. Então, aproveito para dizer para vocês que a gente não perdeu a fé, por isso que a gente sumiu, não. A gente está a serviço da diretoria da convenção, e aproveito para pedir orações para vocês, pelo trabalho da presidência, e eu sou auxiliar do presidente, então, às vezes, eu costumo acompanhá-lo, né? Então, peço orações por nós, sustento de Deus, e temos vários outros desafios pela frente, ainda nesse ano, né? E eu estava pensando, eu queria repartir com vocês, aconteceram várias coisas, né? Foi, olha, quem não teve Covid, eu não desejo para ninguém, viu? Para alguns foi bem suave, né? Mas, de qualquer forma, para mim, foi uma experiência e tanto. E por tudo isso que a gente passa por momentos que, às vezes, são muito desafiadores na vida da gente. E, às vezes, cada qual tem suas decisões a tomar. Às vezes, você tem, como disse o pastor Kengo, uma demanda muito grande no trabalho, né? E me veio à mente a história de uma mulher... Opa, hoje eu estou sem passador, vocês me ajudam aí? A história de Ana, que está contada lá na Bíblia, em Samuel, no primeiro livro de Samuel. E a história de Ana era o seguinte: tinha um homem, interessante que a história de Ana começa com... Tinha um homem que chamava Eucana, e ele tinha 2 esposas. Ele tinha a esposa Ana e tinha a Penina. Só que a Ana não tinha filhos, e a Penina tinha filhos. E aí diz que todos os anos, quando ele ia para adorar ao Senhor, ele oferecia sacrifícios e dava porções para Penina, seus filhos e filhas, diz aqui na NVI. Mas para Ana dava uma porção dobrada, porque amava ela. Certamente ele cuidava bem da sua esposa, seus filhos e filhas, mas para Ana dava uma porção dobrada, que era um sinal de deferência, né? Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril, porque, naquele tempo, o valor de uma mulher se media pela quantidade de filhos que ela podia ter, né? E a rival a irritava. Tipo, né? Devia fazer aquelas provocações. Você não tem filhos? Eu tenho, tal. Eu tenho fulano, né? E a Ana chorava, e chorava muito. A ponto, e o marido amava tanto ela, que amo essa fala aqui do Eucana, diz: por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Quer dizer, aquele marido se desdobrava
para cuidar dela, para ser um bom marido para ela, apesar de que ela não podia ter filhos, e ele não podia fazer muita coisa por isso. Mas ela chorava. Isso, aqui não entra em detalhes, mas naqueles tempos, se uma mulher não podia ter filhos, o marido tinha direito de ter uma outra esposa que pudesse gerar filhos para ele. Então, não sei se foi essa a situação. Talvez ela não teria, se ela tivesse filhos, ela não teria uma penina na vida dela. Mas, enfim, ela continuava a orar, chorando para o Senhor. E o sacerdote Eli observou Ana, no versículo 12, que orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. E ele pensou que ela estivesse embriagada. E disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E a Ana disse, não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Eu estou orando por causa da minha grande angústia e tristeza. E Eli virou para ela e disse assim, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse, espero que seja benevolente para com a tua serva. Em outra versão diz, espero que Deus realmente aceite a minha oração. E ela seguiu o seu caminho. Comeu, seu rosto não estava mais abatido. Ela que não estava comendo mais, comeu e o rosto não estava abatido. Ela ficou animada e o fim da história é que Deus deu um filho para ela. E se você quiser saber mais, leia lá no livro de Samuel em diante. Essa história de Ana me lembrou também, pode passar o próximo, no texto que estamos lendo com os jovens na nossa leitura diária. Essa semana lemos Romanos 12, que eu estou fazendo um plano alternado com eles, né? E o versículo 12 tem algumas coisas que nos ajudam, alguns passos que nos ajudam nesse momento de desafio, nesses momentos desafiadores que a gente vive. Seja um momento de angústia, como Ana, seja um momento de estresse, como comentou o pastor Kengo, seja em momentos de doença, talvez, que a gente vive e a gente viveu, e algumas situações que a gente passa, tem alguns passos. Eu pensei, o tema de hoje é Acerte o Passo. Tem duas possibilidades para você. Uma, nós vamos entrar na cadência do passo do Senhor e nós vamos acertar o passo para andar junto com o Senhor, onde Ele estiver andando. E a outra, a gente acertar o passo, a gente escolher onde pisa. Dependendo de onde a gente pisa, a nossa caminhada fica um pouco melhor. E, nesse sentido, eu penso que, nesses tempos desafiadores, nós temos 3 passos, pelo menos, que a gente aprende aqui nesse texto de hoje. Pode passar, por favor? Alegrem-se na esperança. É muito interessante que, às vezes, a gente está focado na resolução dos problemas. E quando isso demora, ou quando a gente não vê perspectiva, às vezes existem doenças que você não vai melhorar. Você vai ficar daquele jeito enquanto Deus te mantiver aqui, né? A não ser que haja um milagre, com certeza, mas existem situações da vida da gente que são muito desafiadoras, e algumas dessas, às vezes, nos levam a ficar desanimados, a ficar tristes e a perder a esperança. E é muito interessante que o apóstolo Paulo diz, alegrem-se na esperança. Mas qual é a nossa esperança? No começo do versículo, capítulo 12 de Romanos, ele diz assim, olha, por tudo que Jesus fez por nós, Ele deu a vida por nós. Ele está disposto, Ele deu o seu sangue por nós, para que a gente tivesse vida de verdade e que as coisas não ficassem como eram sempre. Isso só é motivo de muita esperança. Porque a gente não está firmada na vida numa coisa que, sei lá, né? Não sei onde que nós estamos indo, mas nós estamos indo, né? Não! Nós temos um Deus que nos resgatou, que já nos deu vida, e nós temos uma outra perspectiva de vida. Ele perdoou os nossos pecados, Ele dá uma promessa de vida eterna.
Só por isso é um motivo suficiente para a gente falar, sim, eu quero seguir em frente. E o texto de Efésios 2:5, que estou repartindo aqui com vocês, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, em outra versão, delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Como assim? A gente tem salvação sem fazer nada, sem pagar nada? Sim. E a gente estava morto, a gente merecia uma condenação terrível por causa de todas as pisadas na bola que a gente fez e ainda a gente vai fazer. Mas Jesus nos deu vida. Jesus nos dá perspectiva de mudar a nossa vida. Isso por si só é motivo de esperança. E porque nós temos Jesus, um Deus, o próximo, que nunca muda, nós podemos ter esperança. Pode passar o próximo, por favor? Porque no meio das dificuldades, Deus é meu escudo. E Ele salva os retos de coração. Se você está vivendo uma situação de injustiça, Deus é justo juiz. Essa é a nossa esperança. Se você não pode fazer, quem está defendendo a sua causa é Deus. Isso é motivo suficiente para a nossa esperança. O próximo? Também porque grande é a sua fidelidade. Nosso Deus não é assim, ó. Estou tomando cuidado para não falar um nome, mas a gente tem um seguro que nos permite chamar para o conserto de algumas coisas lá na casa, quando seguro de carro, né? Que nos permite para chamar. Mas não pode pedir indefinidamente. Você tem uma quantidade que você pode. Mas as bênçãos do Senhor não. E as misericórdias do Senhor também não. Elas são ilimitadas. E a sua fidelidade é grande. Não tem prazo de validade, não tem limite. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, seja o momento que a gente está vivendo, seja o desafio, seja o estresse, seja a coisa que você pensa, caramba, isso aqui não vai ter fim. No Senhor, a gente levanta de manhã e fala, que bom que no Senhor a gente tem essa confiança. E não é confiança na gente mesmo, mas é a confiança num Deus que pode todas as coisas. E sabe o que me deixa intrigada nesse versículo? Que o apóstolo diz, alegrem-se. O professor Rosa não está aí hoje, né? Mas esse ser reflexivo significa o seguinte, vocês se alegrem. A gente tem uma ideia, muitas vezes, que o outro é responsável por nos alegrar, né? E às vezes a gente até cobra, né? Mas aqui o apóstolo nos convida para a gente se automotivar, ou se automotivar. A nossa alegria está baseada numa esperança que está fora de nós. Num Deus que nunca muda, num Deus que é todo-poderoso, num Deus cujas misericórdias não têm fim, e que é grande a sua fidelidade. Por isso, Ele não muda. Então, eu me alegro nele, ou deixo de me alegrar nele? E o convite é que a gente se alegre diante disso. As coisas, às vezes, não são fáceis na vida da gente, mas a gente, como foi lembrado ontem, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e a gente vai trazer, opa, isso aqui está me levando para desânimo, então sai pensamento. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e focado no Senhor. Diz para a sua alma, como o salmista falou tantas vezes, se alegra na esperança do Deus que nunca muda e nunca falha nas suas promessas. Isso depende de nós. É interessante que nesse pedacinho que o apóstolo Paulo fala em Romanos, tem várias recomendações que a gente mesmo tem que saber por onde caminhar, né? O próximo passo, para a gente saber onde a gente vai pisar, o próximo slide e o próximo passo, sejam pacientes nas dificuldades. De novo, é uma atitude que ele pede de nós. Gente, você tem problemas?
você não é um ser privilegiado. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem dificuldades. A questão é como é que você lida com isso quando elas batem a tua porta. O que você faz com aquilo? Você senta no chão, chora e desespera? Você briga com o mundo? Como você lida quando as coisas estão complicadas na sua vida? E o apóstolo Paulo, próximo, nos ajuda falando o seguinte: portanto, uma vez, lá em Romanos, que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Lembra que nós comentamos do passo anterior? Nós temos paz por causa de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria. Nós fomos declarados justos, apesar de todos os pecados e apesar de todas as cacas que a gente fez. Agora nós desfrutamos dessa graça com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. A gente só merecia uma condenação por tudo aquilo que a gente fez, por tudo aquilo que a gente viveu. Mas agora a gente tem esperança de participar da glória do Senhor. O próximo. Por quê? Porque por causa de tudo que Jesus fez. E por isso também nós nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações. Porque nós sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E perseverança produz caráter aprovado. Pastor Ken, eu já falei isso de maratona, né? De pastor Ken corre maratona, e outro dia veio um primo nosso em casa que correu também essa última maratona. Gente, é muita disciplina, ele nem comeu com a gente, porque ele tinha uma comidinha especial, né? E não é fácil o treino para isso. E você quer passar no vestibular, também não é fácil, você precisa ralar, não é verdade? Então, mas Deus trabalha porque Ele ama a gente. Ele se importa com a gente. Então, Ele trabalha, às vezes, por meio de dificuldades, às vezes, por meio de provações, para que nós tenhamos um caráter aprovado. Essa semana, falando com uma pessoa, Deus já tinha falado comigo de áreas que eu precisava trabalhar na minha vida diante do Senhor. E a pessoa falando comigo trouxe isso de novo. É fácil ouvir e é fácil saber que você tem um baita problemão, um baita defeito de caráter que você precisa trabalhar. Não é fácil. E, às vezes, Deus nos permite algumas situações, porque Ele quer trabalhar isso na nossa vida, porque Ele nos ama, Ele nos quer pessoas melhores. E essa esperança, e esse caráter aprovado, fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Alguém que tem, se você é bem amigo, está vendo que algum amigo está pisando na bola, você dá um toque, né? Às vezes a pessoa que você não se importa, você vê e não fala nada. Você deixa por isso. Mas Deus trabalha em nós porque Ele nos ama. E também, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Por isso, o próximo, por isso Ele nos fala, sejam pacientes nas dificuldades. E sejam pacientes e fortaleçam o seu coração. Porque Deus está trabalhando na tua vida. Não é porque você está assim, ai, Deus esqueceu de você, por isso que você está sofrendo. Não, Deus está no controle das coisas. Deus está cuidando. Então, vamos fortalecer o nosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Também é isso. Você está vivendo momentos difíceis e pensa, eu estou vivendo uma injustiça e isso nunca vai acabar? Deus é o nosso justo juiz. E Ele vai julgar, Ele está próximo à sua vinda. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará. Deus não se atrasa. Deus vai mandar o livramento. Então, tem paciência. Tem paciência. Sejam pacientes nas dificuldades, porque Deus está trabalhando em nós.
Porque Deus está forjando seu caráter, Deus está no controle, Deus não esqueceu de você. Deus está no controle de tudo. E Deus é o nosso justo juiz. Então tenha paciência. Ou paciência é uma, pelo menos para mim, não é uma coisa fácil, não. A gente queria que as coisas se resolvessem para ontem, né? Aliás, esse aqui é o que o mundo de hoje, cheio de fast food, fast tudo aí, a gente acha que tudo tinha que ser para ontem. Mas o caráter é forjado, leva tempo. Não é de uma hora para outra. Então, tem paciência. Deus está trabalhando. E um terceiro passo para saber onde você pisa e para você alinhar seu coração com aquilo que Deus está construindo é não pare de orar. Uma das coisas que acontecem frequentemente quando a gente começa a enfrentar dificuldade ou a gente está vivendo momentos difíceis, e isso acontece comigo também, a gente fala, vou largar a mão. Primeiro que perde a paciência, né? Você perde a esperança, você perde a alegria, perde a paciência, pisou tudo errado. E passou errado, né? E a última, a gente para de orar. Aí, dá caca. O terceiro passo é a oração. Não parar de orar. Porque a oração nos mantém alinhados com o Senhor. No passo do Senhor. No ritmo do Senhor. Pode passar? Em 1 João 5, capítulo 5, versículo 15, diz, 14 e 15. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O fato de Deus nos ouvir, grande coisa, gente. Agora, às vezes a gente inverte, né? A gente quer Deus a nosso serviço. Deus, para hoje, hein? A gente inverte de lugar as coisas. Deus nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Se sabemos isso, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Pode não ser na hora que você está pensando. Pode não ser do jeito que você está pensando. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Porque a mão do Senhor não está encolhida, e o seu ouvido não está encolhida para não salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Nosso Deus está lá. Nosso Deus está no controle de todas as coisas, nosso Deus está ouvindo a nossa oração. Ele não está jogando fora. Olha que coisa legal, quando eu olho para a vida da Ana, eu pensei, quanto tempo essa mulher orou? Se a outra, que a gente não sabe se veio antes ou depois dela, eu arrisco que talvez ela veio depois, porque a Ana não podia ter filhos, e o marido amava muito a Ana. Ela teve filhos e filhas. Conta aí, quanto tempo de gestação, quanto tempo ela engravida de novo, quantos anos a Ana orou. Quanto tempo ela confiou no Senhor. Ela não, ela estava quase sem paciência ali, né? Ela estava muito angustiada. Mas a maravilha e a palavra de Deus, e eu estou trazendo vários versículos, para que você se apoie naquilo que a palavra de Deus nos diz. Que bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça, nem afasta de mim a sua graça. Deus está ouvindo as nossas orações. Deus não está surdo. Deus sabe o que nós estamos passando. Deus está cuidando das coisas. Às vezes a gente não vê, mas Deus está lá. Deus está trabalhando. Por isso, não parem de orar. Acerta seu passo com os passos de Deus. A oração permite isso. Porque quando a gente ora, a gente pede, mas esteja também pronto para ouvir que Deus está falando com você. A gente olha nos olhos de Deus e não para as circunstâncias. Quando a gente ora. Porque é muito fácil a gente olhar para as circunstâncias e se perder.
E a gente ora porque o nosso Deus nunca falha e Ele ouve e não rejeita a nossa oração. É por isso que a gente não para de orar e não deve parar de orar. E eu quero dizer para você que, na verdade, esse é um desafio para mim. Muitas vezes eu vivo circunstâncias em que eu preciso me lembrar que eu tenho esperança no Senhor e eu posso me alegrar na esperança com o Senhor. Eu preciso acertar o passo. E eu posso... O versículo que nos lembra hoje. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes nas tribulações, não parem de orar. E é o convite para cada um de nós. Nós vivemos tempos desafiadores, não é verdade? A Ana teve momentos desafiadores. Eu preciso ser lembrada quando as tribulações, as dificuldades chegam. Eu preciso ter paciência. Deus continua trabalhando. Às vezes eu não estou vendo. O fato de eu não ver não significa que Deus não está trabalhando, certo? Gente, não é Deus. E não pare de orar. Às vezes eu pensava o seguinte, para que eu tenho que ficar orando? Deus já sabe. Mas sabe o quê? Quando eu oro, eu foco meu coração no coração de Deus. Eu me lembro que é Ele quem faz e não sou eu. E quando eu mantenho em oração, me mantenho no passo, caminhando no passo do Senhor, no ritmo do Senhor. A gente precisa afinar a nossa vida com o Senhor. Então, por isso, não para de orar. E olha que coisa legal, que tem uma outra coisa que eu pensei, esse texto são recomendações individuais, a partir do versículo 9 de Romanos 12, mas antes, um pouquinho antes, ele falou, já que vocês têm Jesus, né? No 12, 1 e 2, então não façam como todo mundo, nós temos um jeito diferente de fazer. E o que vem depois, nós estamos num contexto de corpo de Cristo. E nós nos ajudamos uns aos outros com essa situação. Essa semana, também, eu estava, por tudo isso que nós, né, vários desafios que a gente estava vivendo, e eu precisava me lembrar desses 3 passos para andar no modo certo e continuar caminhando. Mas essa semana Deus trabalhou comigo de uma forma muito linda. Vocês perceberam que quando o sacerdote Eli chegou para Ana e disse assim, Deus vai conceder a oração que você está pedindo. Ela que não estava comendo, só chorando, limpou as lágrimas, foi comer, saiu feliz e foi lá com todo mundo, confraternizar com todo mundo. Às vezes nós precisamos de alguém que nos lembre dessas verdades, sabe? E essa semana, uma pessoa que não falo normalmente com ela, entrou em contato comigo. E me fez, assim como o sacerdote Eli, me trouxe palavras. A pessoa nem sabia que estava fazendo isso comigo. Que me ajudou a lembrar da esperança e me alegrar na esperança no Senhor. E ter paciência, porque Deus está trabalhando. Deus continua pronto para nos ouvir e a gente pode orar. Como isso fortaleceu meu coração. Como isso fez um bem enorme para mim. E mudou a perspectiva. E eu me identifiquei demais com a Ana. E é esse o convite para você nessa manhã. Nós temos, todos nós, desafios. Mas o convite do Senhor, acerta o passo, veja por onde pisa. O que você escolhe para caminhar nesses momentos desafiadores? E acerta o passo de você unir no mesmo ritmo, na mesma cadência do Senhor. Do que Deus está construindo, do que Deus está fazendo. A vida da gente vai fluir melhor. E nós vamos experimentar tanta coisa de bom. Que às vezes o inimigo quer roubar de nós. Desafio, gente. Não é o nosso normal. Por isso o apóstolo Paulo fala em Romanos, então não se conforma com o jeito do mundo de fazer. Transforme a sua mente. Porque não é nosso normal viver assim. Mas é possível com Jesus. Isso faz diferença.
E dessa forma, eu desejo que você acerte o passo e tenha uma semana de bênçãos e vitórias no Senhor. Em nome de Jesus.